Olá, eu sou o professor Ira Ribeiro e neste capítulo você irá aprender sobre a documentação do sistema. O exame determina que o candidato deva ser capaz de localizar e utilizar a documentação disponível no sistema, bem como na internet. Este capítulo é sem dúvida o mais fácil, mas saber procurar as informações é a peça-chave para a resolução de problemas. Algumas definições sobre os termos usados na documentação são necessárias. Primeiro, how-tos, como fazer. São documentos que detalham os procedimentos para completar uma determinada tarefa. Man, páginas de manual. São manuais tradicionais que cobrem uma variedade de assuntos muito grande. Info, documentação fornecida pela Free Software Foundation para o software GNU. FAQ, Frequently Asked Questions, informações fornecidas na forma de perguntas e respostas de assuntos variados. Mailing lists, listas de discussão. São listas de e-mails onde se discute um determinado assunto. LDP, Linux Documentation Project, projeto para fazer a documentação sobre o Linux. Documentação em USR Share Doc. O diretório USR Share Doc possui grande parte da documentação de uma distribuição Linux e de diversos aplicativos na forma de how-tos, FAQs, arquivos README, guias de instalação e manuais de usuário. O subdiretório USR Share Doc How-To possui quase 2.000 páginas de documentação detalhando passo a passo diversas tarefas. Veja um exemplo: 3DFX How-To, AI iLife How-To, Acer Laptop How-To, Alpha How-To, por aí vai. Este tipo de documentação é útil quando não se sabe como começar uma determinada tarefa ou quais ferramentas devem ser utilizadas. No subdiretório USR Share Doc Packages, podem ser encontradas informações sobre quase todos os pacotes de software instalados no sistema. Esta informação pode incluir arquivos com conteúdos distintos, como README, Install, Changes, Info, FAQ, etc. Utilizando as páginas Info. Uma fonte interessante de consulta são as páginas Info. Essa documentação foi desenvolvida pelo projeto GNU e cobre grande parte das ferramentas do projeto. Para ter acesso a essa documentação, é preciso utilizar o comando info seguido do nome do comando desejado. Veja no exemplo. Info test vai trazer as informações do comando teste. O info possibilita a navegação entre os tópicos relacionados. Para navegar no info, basta encontrar um link que é formado pelo símbolo asterisco e uma palavra e apertar a tecla Enter. Para passar para a próxima página do conteúdo, digite N de Next e, para voltar, digite P de Previous. A tecla Q sai do info. Os comandos info, sem nenhum argumento, lista todas as páginas info existentes no sistema. Utilizando as páginas do manual. As páginas do manual acompanham quase todos os programas GNU Linux. Elas trazem uma descrição básica de comandos e detalhes sobre o funcionamento de suas opções. Uma página de manual é visualizada na forma de um texto único com rolagem vertical. Também documenta parâmetros usados em alguns arquivos de configuração. Os documentos do manual são divididos em seções de acordo com o assunto abordado. As seções são numeradas de 1 a 9 a seguir. 1 para manual de programas executáveis ou comandos do shell. 2 para chamadas de sistema, funções fornecidas pelo kernel, geralmente utilizado em programação. O 3, chamadas de biblioteca, funções fornecidas pelas bibliotecas, ou as DLLs, se fosse fazer um paralelo, também utilizado em programação. 4, arquivos especiais, especialmente aqueles localizados em /dev. 5, formatos de arquivos e convenções, por exemplo, arquivos de configuração. 6, para jogos. 7, para pacotes macro. 8, para comandos administrativos. E 9, quando se trata de rotinas do kernel.
É possível que uma mesma palavra possa referenciar a uma função de programação, comando ou arquivo de configuração. Desta maneira, é importante saber qual seção iremos encontrar a documentação desejada. Em cada página do manual é dividida em partes. Primeira, name, nome do item procurado com uma descrição curta. Sinopsis, descrição completa do uso e sintaxe. Description, descrição breve das funcionalidades. E em Options, descrição de cada opção e argumentos possíveis. Ainda temos a seção Files, que tem uma lista de arquivos importantes relacionados ao item. See Also, uma lista de itens relacionados àquilo que está se procurando. Bugs, descrição de possíveis problemas com o item. E Author, lista de pessoas responsáveis por aquele item. Para acessar o manual, o comando é o man seguido do item procurado. Como opção, o número da seção pode ser passada como parâmetro. No exemplo, man PSWD. Aqui, o man visualiza o manual do comando PSWD, pertencente à seção 1. Já man 5 PSWD, neste exemplo, o man exibirá o manual do arquivo PSWD. Utilizando o Help Online. O recurso de ajuda rápida é útil para se saber quais opções podem ser usadas com um determinado comando. Quase todos os programas GNU Linux oferecem este recurso para consultas rápidas. Para acionar o Help Online, digite o nome do comando --help. Por exemplo, ls--help. Utilizando os comandos apropos e whatis. O comando apropos procura por programas e comandos através da descrição. É útil quando se precisa fazer alguma coisa, mas não se sabe qual comando usar. Ele faz sua pesquisa nas páginas de manual existentes e lista os comandos que atendem à consulta. Para utilizar o apropos, é assim: apropos e a descrição que se deseja. Por exemplo, apropos e-mail, ele vai trazer todos os comandos que têm a palavra e-mail relacionadas. O comando whatis procura pelo comando no manual e retorna sua breve descrição. Por exemplo, whatis group? Ele vai retornar que o group é um arquivo que trata de grupo de usuários e ele está na seção 5 do manual. Existem também boas páginas de internet nacionais e internacionais sobre o GNU Linux e assuntos relacionados com esse sistema. Elas trazem documentos e explicações sobre configuração, instalação, manutenção, documentação, suporte, etc. O site tdpl.org mantém a documentação do Linux Documentation Project, LPD, e é sem dúvida um local ideal para encontrar informações sobre o Linux. O outro site, linux.org, é a página oficial do GNU Linux, que tem documentação, livros, cursos, links para distribuições e download de aplicativos que podem ser encontrados também neste site. Ainda, a página counter.ly.org é um serviço que tem como objetivo contar os usuários, máquinas e grupos de usuários Linux existentes ao redor do mundo. A página metalab.nc.edu também é um ponto de referência mais tradicional de software GNU Linux. Você pode encontrar desde dicas, documentações how-to e também algumas distribuições GNU Linux. As listas de discussão. As listas de discussão são grupos de usuários que trocam mensagens entre si, resolvem dúvidas, ajudam na configuração de programas, instalação, etc. Algumas listas são específicas a um determinado assunto do sistema e outras são feitas para usuários iniciantes ou avançados, e outras tantas falam praticamente de tudo. Notificando usuários. O tópico de documentação requer que o administrador do sistema também seja capaz de informar os usuários sobre alguma situação especial do sistema. Para esta tarefa, podem ser utilizados 3 arquivos, o motd, issue e issue.net. Arquivo motd. O arquivo motd é utilizado para exibir mensagens para usuários após o login. O seu conteúdo é texto puro e pode ser alterado com VI.
O arquivo issue. O arquivo issue permite personalizar a mensagem exibida antes dos usuários efetuarem o login. Geralmente exibe informações sobre a distribuição. Seu conteúdo é texto simples e pode ser alterado também com VI. O arquivo issue.net. O arquivo issue.net tem a mesma função que o anterior, mas personaliza a mensagem exibida antes dos usuários efetuarem login remoto ao sistema, por exemplo, através do SSH. Neste tópico, você aprendeu a trabalhar com a documentação do sistema e também sobre os arquivos para notificar os usuários. Neste tópico, você aprendeu a trabalhar com a documentação do sistema e também sobre os arquivos para notificar os usuários. Neste tópico, você aprendeu a trabalhar com a documentação do sistema e também sobre os arquivos para notificar os usuários. Neste tópico, você aprendeu a trabalhar com a documentação do sistema e também sobre os arquivos para notificar os usuários. Neste tópico, você aprendeu a trabalhar com a documentação do sistema e também sobre os arquivos para notificar os usuários. Neste tópico, você aprendeu a trabalhar com a documentação do sistema e também sobre os arquivos para notificar os usuários.